Meus amigos deste Brasil varonil, aqui é deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, e hoje a revista Cruzoé noticiou que eu estou encabeçando um projeto de reforma do Judiciário. E é isso mesmo. Apresentei esse projeto ontem para o ministro Toffoli. Nas próximas semanas vou apresentar para uma série de outras autoridades, presidente do Senado, presidente Rodrigo Maia, enfim, para a Associação de Juízes, para o Ministério Público Federal, para o próprio ministro Sérgio Moro. Estou encabeçando esse projeto mesmo. E vou explicar para vocês o porquê decidi encabeçar um projeto de reforma do Judiciário. As nossas instituições no Brasil há muito tempo não funcionam. Aliás, eu tenho uma opinião particular que as instituições que foram criadas a partir da Constituição de 88 foram criadas para não funcionar. Então nós temos uma crise das nossas instituições como um todo. Mas diante desse cenário, eu defendo as reformas, defendo que se façam reformas para aprimorar as nossas instituições, né? E isso vale tanto para o Poder Executivo, como para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário também, né? Nós precisamos sempre aprimorar as nossas instituições para que prevaleça sempre o Estado de Direito. Então é por isso que, diante de todo esse cenário, nós temos lá o presidente Bolsonaro fazendo as adequações e as reformas necessárias no Poder Executivo, no Legislativo. A gente ainda precisa fazer outras reformas, como uma reforma do próprio regimento interno da Câmara. Eu defendo isso para deixar as sessões mais dinâmicas, para de fato darmos respostas à sociedade de uma maneira mais concreta e mais rápida. E faltava então uma reforma do Poder Judiciário. Então eu e o meu colega Pedro Arcaim elaboramos este projeto, procuramos nas democracias consolidadas de outros lugares do mundo aquilo que funciona em relação a esses pontos e trazemos isso para cá, porque não adianta a gente inventar a roda, a gente precisa copiar aquilo que está certo em outros países, né? Nada se cria, tudo se copia, a gente sabe disso, então a gente tem que copiar os exemplos daqueles países que estão dando certo. O projeto tem vários pontos, mais de 20 propostas de alteração, mas eu vou pegar aqui para vocês nesse vídeo, depois eu faço um vídeo mais completo, mas eu vou trazer aqui para vocês rapidamente alguns desses pontos. A gente está alterando, por exemplo, o regime de vista, né? Quando um juiz pede vista, quero vista desse processo, você está estabelecendo um prazo, você pode pedir vista, só que essa vista é conjunta, vale para todos os ministros, para evitar que um pede, depois outro pede, depois outro pede. Então é um pedido único de vista com prazo determinado, 60 dias prorrogáveis por mais 60. Depois desse prazo tem que obrigatoriamente o processo ir para a pauta de julgamento. A gente está propondo um regulamento diferente para as liminares em recesso, desculpa minha tosse, né? Mas a gente está propondo um regulamento diferente para as liminares no período de recesso. Então tem o recesso judiciário, ou até o plantão judiciário ali do final de semana, quando tem algum feriado. Está propondo um regulamento diferente, mais rígido, um sorteio transparente para o juiz ou para o ministro que for julgar aquele caso no período do recesso, ou do feriado, do final de semana, enfim, para que acabe com aquele negócio de que vou esperar o determinado juiz entrar no plantão judiciário para eu ingressar com o meu processo porque eu sou amigo do juiz. Isso aconteceu recentemente, né? Aquele desembargador Favreto fez exatamente isso quando ele tentou liberar o Lula. O deputado Paulo Pimenta do PT esperou, ele era amigo do Favreto, esperou o Favreto ir para o plantão judiciário. Quando o Favreto foi para o plantão, ele foi lá e protocolou um habeas corpus em nome do Lula. O Favreto deu. Então, para evitar essa situação, a gente está propondo um sorteio mais transparente para os juízes que estiverem ali no plantão. Uma grande medida que a gente está propondo também é acabar com o controle difuso de constitucionalidade. Um termo técnico, termo difícil, vou repetir: controle difuso de constitucionalidade. O que isso significa? Veja só, o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprova uma lei. Aprovamos uma lei. Nosso presidente Bolsonaro, eleito por 57 milhões de votos, sanciona a lei. Então passou a lei pela Câmara, passou pelo Senado, foi para o presidente sancionou essa lei. E aí existe nas nossas leis o tal do controle difuso de constitucionalidade, que permite, por exemplo, que um juiz recém-formado, de 23, 24, 25 anos, declare esta lei, que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, declare essa lei inconstitucional. Isso está errado. Isso não tem em praticamente nenhum outro lugar do mundo. Quem tem que ter o controle sobre as decisões de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Um juiz que está lá na comarca pequenininha, que acabou de passar no concurso, não pode declarar uma lei inconstitucional. A gente já viu vários casos absurdos, principalmente envolvendo escola sem partido, projetos que proibiram a ideologia de gênero serem declarados inconstitucionais por juízes de comarcas pequenas
que simplesmente se levantaram contra propostas aprovadas pelas câmaras municipais, pelas Assembleias Legislativas e pelo Congresso Nacional. Isso tem que estar lá no STF e não no juiz de primeiro grau. Então a gente acaba com o controle difuso de constitucionalidade. A gente está criando novos critérios para nomeação dos ministros, da Suprema Corte, do STJ, etc. A gente coloca lá mais um critério que não pode ter condenação criminal, não pode ter, ou seja, tem que ter ficha limpa, não pode ter ficha suja. E a gente aumenta o quórum para aprovação desse ministro. O ministro é sabatinado pela CCJ do Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por um quórum mais simples. A gente está colocando um quórum qualificado. É um ministro de uma Suprema Corte. Então, não pode ser um quórum qualquer, tem que ser um quórum mais qualificado para aprovar que determinada pessoa vire ministra. Então a gente está criando esses dois novos critérios. E um outro critério que eu resolvi destacar para vocês nesse vídeo é o amicus curiae. O que significa amicus curiae? Uma tradução literal chama amigos da corte. Então tem um processo no STF, por exemplo, sobre aborto. Daí o STF abre um prazo para que ONGs, instituições se inscrevam para participar desse processo como amigo da corte, amicus curiae. E essas instituições, essas ONGs vão lá colocar os seus motivos dentro do processo. Motivo dentro, por exemplo, desse exemplo que eu citei sobre o aborto, vamos lá defender a legalização do aborto ou ser contra a legalização do aborto. Só que o que a gente percebe? Que esse instrumento amicus curiae foi desvirtuado nos últimos anos e passou a servir quase que exclusivamente para ONGs esquerdistas, muitas vezes ligadas ou financiadas a próprios partidos políticos, e isso causa uma desproporção dentro do processo, porque praticamente todas as ONGs ou instituições que se inscrevem como amicus curiae são ligadas a setores progressistas. Então o que a gente está falando? Você quer se inscrever como amicus curiae? Não tem problema. A ONG quer se inscrever como amicus curiae? Não tem problema. Só que você tem que levar lá quem está bancando a sua ONG, quem financia a sua instituição. Follow the money. A gente quer saber quem que banca a sua instituição. E a gente coloca também um segundo critério sobre amicus curiae, que é o seguinte: nesse caso do aborto, por exemplo, tem duas ONGs pró-aborto, então necessariamente tem que ter duas ONGs contrárias ao aborto. Tem que ter uma paridade entre as posições. Se tem 3 ONGs favoráveis, tem que ter 3 ONGs contra. Tem 4 instituições contra, tem que ter 4 a favor. É isso que a gente está fazendo. Então essas são algumas mudanças. Esse é um assunto muito técnico, mas que é necessário que a gente sempre aprimore as nossas instituições. Então fiz esse projeto baseado na técnica e naquilo que funciona em outros países, e vamos tentar então emplacar esse projeto no Congresso Nacional para que essa matéria seja discutida, aprimorada, por que não, e até mesmo votada o quanto antes. Um grande abraço, fiquem com Deus.